Marla Ascenso é psicóloga. Quais são os principais transtornos pós-parto? Olha, os principais, mais conhecidos e que mais aparecem são 3, né? Que é a tristeza do puerpério, ou baby blues, e a depressão pós-parto e a psicose puerperal. São os mais conhecidos em relação ao puerpério, né? Fala pra gente de cada um deles e o que deflagra, o que acontece, se é através de um distúrbio hormonal. Fala de cada um. A tristeza pós-parto. A tristeza pós-parto, né, ou tristeza puerperal, ela é o mais comum, né? Assim, tem alguns estudos que trazem que cerca de 80% das mulheres são acometidas por esse transtorno, né? Assim, que os sintomas deles são mais assim, fadiga, uma tristeza sem muita explicação, né? Uma dificuldade de lidar ali com a situação da mudança materna inicial. E os sintomas eles iniciam ali bem no começo do pós-parto, né? 3, 4 dias no máximo após o pós-parto e duram no máximo 2 semanas. Normalmente esses sintomas eles se cessam sozinhos, né? Eles vão remindo e vão parando sozinhos, né? A gente pode dizer que é um sintoma praticamente normal. De certa forma, sim, considerando a questão da quantidade de mulheres acometidas, mas o normal é um termo bem difícil, assim, né? O que é normal, o que não é normal, é bem complicado dizer normal, não é normal, né? Acho que de todos ele é o que mais esperado, vamos dizer assim, né? Dos 3 transtornos mais conhecidos, ele é o que é mais esperado porque ele atende uma boa parte das mulheres no puerpério, né? Tem um perfil para ele? Não tem um perfil específico de essa mulher tem, vai ter e essa mulher não vai ter, né? Qualquer mulher tem chance de ter a tristeza do puerpério, né? Inclusive tem até estudos que falam que a taxa pode ser ainda maior, considerando que nem todo mundo procura uma ajuda ou pontua alguma coisa dizendo que os sintomas apareceram, né? Então assim, ainda pode ser maior ainda o percentual disso tudo, até pela mudança, né? Assim, a gente fala que a mulher ela só se torna mãe de fato, né, vai se tornando mãe de fato após o parto, né, durante o parto, ali durante a gravidez vai se preparando, né, e após o parto ela se depara com muitas realidades, né, com aquele bebê que ela imaginou, que não é 100% aquilo que ela imaginou, aparece o bebê real, né, assim, aparece o cansaço, aparece as mudanças, aparece a necessidade de apoio, né, e é uma mudança muito grande, assim, do ser mulher e do ser mãe, né, é uma mudança grande para a vida da mulher. Então esses sintomas, essas questões podem parecer até relacionados com essa própria mudança, com um processo de adaptação a essa mudança, né? E a psicose pós-parto? A psicose dos 3 transtornos, ele é o que menos aparece, assim, né? Eu acho que ele é um dos que mais assusta, assim, culturalmente falando, mas ele é um dos que menos aparece, assim, cerca de 1%, né? Ou então 0, pouquinhos por cento, né, de mulheres apresentam a psicose puerperal, né, que os sintomas eles são mais chamativos, vamos dizer assim, né, que pode aparecer a alucinação, o delírio, né, assim, a mulher ela ver a criança de uma forma diferente de uma criança, por exemplo, né, que nem a gente já teve contato com a paciente que ela se via sendo a criança, né, então assim, é aquele transtorno que fica mais nítido, que tem um transtorno, né, mas ele ele se apresenta em uma porcentagem muito pequena das mulheres, né. E em quem isso acontece e qual é o tratamento para a psicose? A psicose puerperal, assim, tem estudos que mostram que mulheres que já têm algum transtorno prévio, alguma coisa prévia, têm mais chance de apresentar a psicose puerperal, né? O que não isenta que uma outra mulher também possa apresentar no puerpério, mas tem mais probabilidade aquela que já tem algum transtorno prévio. O tratamento da psicose puerperal, ele já é um pouco mais intenso. Normalmente ele envolve internação, tratamento psicoterápico, porque os sintomas eles oferecem um pouco mais de risco para a mulher, né? Em nível de, às vezes, na desorientação, na alucinação, poder chegar a cometer um suicídio, ou oferece um pouco mais de risco à criança, porque a alucinação, o delírio, ele pode envolver isso, né? Então, normalmente se tem a internação e a medicação mesmo, né? Para ajudar os sintomas a remirem, a se acalmarem, né? E o terceiro? E tem a depressão pós-parto, que ela é muito falada, né? Ela atinge uma porcentagem relevante de mulheres, né? Tem estudos que mostram 30%, tem estudos que mostram um pouquinho mais. Como qualquer outro transtorno, ele pode ser subdiagnosticado, então subclassificado, né? Às vezes o 30% pode ser bem mais do que isso, mas não aparece muito nas pesquisas, né? E a depressão pós-parto, ela é muito falada, mas é muito difícil de aceitar para a mulher, né? Os sintomas, eles podem surgir, né, ali a partir da 2ª semana
do pós-parto, né? Que é aquela tristeza, uma dificuldade no autocuidado, um cansaço muito grande. Tem alguns sintomas que eles podem se confundir com o que já é esperado para o pós-parto. Esse cansaço, por exemplo, mesmo não estando deprimida, é comum a mulher no pós-parto se sentir cansada. Então, tem alguns sintomas que eles podem se confundir. Uma diminuição do desejo sexual é o sintoma comum da depressão, mas é comum no pós-parto também. Então, alguns podem se confundir, né? Rejeição ao bebê? A rejeição tem discussões, né? Assim, às vezes o que é mais comum aparecer é uma dificuldade de cuidar desse bebê e uma culpa muito grande por ser a mãe que se é. Então, assim, se eu estou deprimida, automaticamente meu autocuidado diminui. Isso em qualquer depressão. A depressão pós-parto, ela tem sintomas parecidos com uma depressão comum, uma depressão maior em uma pessoa que não está no pós-parto, né? E na depressão eu diminuo o meu autocuidado. Se eu não consigo cuidar bem de mim, é difícil cuidar de um outro. Então, é isso que é comum acontecer. Se eu não consigo cuidar de mim, é difícil eu cuidar 100% daquele bebê no que ele precisa. Então, esse cuidado ele pode ser rebaixado. É muito mais comum a culpa dessa mãe, de olha só, a mãe ruim que eu sou, a mãe que eu sou, que não consegue cuidar, que não consegue fazer isso, que não consegue dar conta daquilo que esse bebê está demandando, e vir essa culpa do que eu rejeitar, por exemplo, em relação ao bebê. É mais comum essa culpa. E nessa culpa, às vezes eu não consigo dar tudo o que aquele bebê oferece. E o tratamento para depressão? O tratamento para depressão, ele varia conforme cada caso da paciente, né? A gente fala que avalia o risco-benefício, né? Para esse caso, desta paciente, desta mulher, vale a pena investir em quê, né? Assim, de forma geral, em qualquer transtorno dos 3 que eu citei, é importante o apoio familiar, o apoio social, de ajudar com o bebê, de acalentar também esta mulher e o bebê, né? Os dois precisam. Mas, dependendo do caso, é um caso que está mais intenso, está mais grave, vai se avaliar o risco-benefício de entrar com a medicação, por exemplo. Que, às vezes, dependendo da medicação, você vai ter o risco, né, ou a perda de, por exemplo, às vezes, tirar a amamentação por um período, porque ele influencia na amamentação. Então, vai se ponderar. Às vezes, por exemplo, para mim, vale muito mais, assim, para mim, eu digo enquanto equipe de saúde, que não é a psicologia que receita a medicação, né, é o psiquiatra. Mas enquanto equipe de saúde, às vezes vai valer muito mais a pena a gente ter essa mulher em condições de dar cuidado, de dar carinho, de acalentar este bebê no que ele precisa, conseguindo interagir com esse bebê, porque eu deprimida é difícil interagir com outro ser, ainda mais um ser que demanda o tempo todo, que é um bebê, né? Do que o leite, que a gente às vezes pode dar, né? Então é sempre o risco e o benefício que é ponderado em relação ao tratamento. Às vezes o tratamento vai ser psicológico, não vai entrar com psicofarmaco do psiquiatra. Às vezes vai ser com psicológico para ajudar essa mulher a lidar com essa bomba de sentimentos que está aparecendo, né? Nesses 3 transtornos, há algum a gente pode dizer que já pode ser dito antecipadamente? Tipo assim, uma má relação do casal, alguma síndrome que a pessoa tenha tido na adolescência, uma gravidez com dificuldade. Existe algum cenário que possa preceder esse diagnóstico? A gente pode pensar nos fatores de risco para eles, né? Assim, por exemplo, uma mulher que já teve depressão na vida é uma mulher que tem uma chance maior de apresentar um episódio depressivo após o parto, né? Então, assim, é um paciente que a gente pode abrir os olhos, falar, opa, não significa necessariamente vai ter, não é determinado, teve, vai ter e ponto final, não é. Mas pode ser que apareça porque já teve na história dela, né? Assim, tem na nossa história, está no nosso registro, né? Então, há uma possibilidade de aparecer de novo, né? Uma criança que às vezes nasceu com uma má formação, ou nasceu muito prematura, vai precisar de uma internação prolongada, né? É um outro fator que já pode abrir os nossos olhos para vamos prestar atenção. Pode ser que apareça alguma coisa, né? Principalmente essa questão aí da depressão, né? Porque é um outro fator de risco. É uma pessoa que teve diversos conflitos durante a gestação, seja familiares ou em outro contexto. Já é uma outra situação que abriria um pouco mais os nossos olhos para um risco. Não é determinante. Teve conflito, vai ter depressão pós-parto? Não. Mas é um fator de risco que pode ser olhado no sentido mais preventivo, né? Então, ser saudável mentalmente antes, cuidar da cabeça, é fundamental. Com certeza é prevenção, né? Assim, se eu tenho uma saúde emocional, uma saúde psíquica, com certeza já é preventivo. Se eu consigo usar de estratégias no decorrer da minha vida, né, para manter essa saúde mental, essa saúde psíquica, já me ajuda bastante, né, no período puerperal, que é um período de mudança muito grande. Se eu tenho uma rede de apoio bacana, né, já me ajuda também a evitar alguma situação, ainda mais com uma fase de uma mudança gigante na vida da mulher, né? Se eu tenho rede de apoio, é saúde, né? Assim, a nossa
saúde, ela tem um tripé, né? Que é o físico, o social e o psicológico. Assim, o tripé, ele se comunica, né? Se pelo menos o emocional tá bem, já manda um pouquinho de coisa boa pro outro. Se o social tá bem, já segura um pouco mais. Se o corpo tá bem, já segura em um outro aspecto, né? Marla, para finalizar, o homem, o pai também tem algum tipo desse transtorno? O pai, assim, alguns estudos eles falam em relação ao pai quando a mulher tem a depressão pós-parto, né? Que a mulher, o homem que tem uma parceira, né, ali no pós-parto, com depressão pós-parto, ele também tem uma chance de desenvolver um quadro depressivo. Porque vamos pensar, né, assim, ele tá ali, a mulher que seria culturalmente a cuidadora daquele bebê, de repente se rebaixa, não consegue cuidar daquele bebê como se esperaria culturalmente falando, então eu preciso de alguém que possa auxiliar nesse cuidado também. Normalmente o marido acaba ali, o parceiro, acaba assumindo um pouco mais esse cuidado, essa sobrecarga, além de cuidar da esposa, da mulher, cuidar do bebê também. Então são duas coisas e às vezes lidar também com o cultural, com toda a sociedade que tem toda uma cobrança, então ele pode acabar desenvolvendo. A gente coloca até como fator preventivo, né? A mulher desenvolveu uma depressão pós-parto, vamos olhar ali também para o parceiro, né? Para que ele não desenvolva um quadro depressivo também. Marla, muito obrigada por sua atenção aqui com a gente. É o Anchieta com muita história de amor à vida.